Olá, gente, bom dia. Mandar um abraço aqui para Maria Flor, meu irmão Romildo. Eu quero dedicar essa mensagem de hoje à minha mãe Raimunda Zuila e ao meu irmão João de Deus. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus pela sua recuperação, mamãe. E aqui ao meu irmão a saudade, né? Muita saudade do meu querido irmão que está com o Senhor. Vamos falar hoje sobre humildade. Não é isso? Vamos falar sobre humildade. Você é humilde? Você é humilde? Será que eu sou humilde? A minha neta Maria Flor, ela disse assim: Vô, o senhor sempre foi humilde? E eu fiquei impactado com essa palavra, porque eu me lembrei de dois homens bíblicos. João Batista, quando João Batista disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Pessoas humildes sabem ser protagonistas quando há o seu momento de protagonismo, naquilo que ele é, que ele faz, que ele crê, que ele diz, como ele se relaciona com o mundo, com as pessoas, com a vida, consigo mesmo. E tem um momento também que a gente tem que ter a humildade para dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua, que a gente possa aplaudir e se alegrar com os que se alegram. Isso também é humildade. E João Batista, ele disse, quando ele viu as pessoas deixando ele, não é isso? Ele que foi protagonista até a vinda de Cristo, porque ele foi a voz que clama no deserto: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Ele anunciou Cristo, e quando Cristo veio, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E ele disse: olha, sigam ele, porque é necessário que ele cresça e que eu diminua. A minha parte, a minha missão até aqui, especificamente nisso, para que eu fui chamado, já está realizado. E eu me alegro muito de ter participado desta experiência. É tão bom a gente, não é isso, participar das experiências das pessoas e chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E Paulo que era um homem fabuloso, mas era um religioso, um homem de um conhecimento absurdo na filosofia, na teologia, não é isso? E em tudo que fazia, mas ele não tinha conhecimento de Deus. E quando ele teve conhecimento de Deus, ele disse: eu sou o principal pecador. No Salmo 16, no Salmo 36 diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Quanto mais a gente se aproxima da luz, que é Cristo, mais a gente vê quanto a gente é pecador. E quanto nós estamos distantes, sim. Jesus falou: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Então a minha neta falou isso, perguntou se eu era sempre humilde, e eu posso dizer que eu nunca fui humilde. Nunca fui humilde. Não sou humilde. E não sei se um dia eu vou ser humilde. Mas aquele que eu prego, aquele que eu anuncio, aquele no qual eu creio, sim, ele era humilde. Ele foi humilde ao ponto de lavar os pés. E ele disse: olha, se vocês não lavar os pés uns dos outros, vocês não têm parte comigo. Então, vamos fazer a leitura aqui em Provérbios, falando sobre a humildade. E depois nós vamos fazer a leitura aqui de umas coisas que eu anotei, que caracteriza alguém que é humilde. Se você não é, busque ser. Porque é um aprendizado dia a dia. Porque também, quando a gente reconhece um erro, também é uma forma de ser humilde. Ok? Então, é isso que eu estou aqui, tentando trazer a minha experiência e tentando aprender e crescer juntos com vocês, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e buscando na sua palavra, pelo seu Espírito Santo, a verdade, que é Cristo, para a glória de Deus Pai e para a salvação de todo aquele que crê. Então, Provérbios 3:34 diz assim:
Certamente o Senhor escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 11:2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Provérbio 16, 18 e 19 diz assim: a soberba procede à ruína e a altivez de espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir os despojos com os soberbos. Provérbio 18, 12 diz assim: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Pessoas humildes sabem reconhecer a honra, sabem ser honráveis, serem honrados e sabem também honrar, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que honrar, honra a quem honra. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 5 diz assim, Jesus fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles herdarão a terra. Então, pessoas humildes sabem que o mundo é ingrato, mas não ficam ressentidas, pois não necessitam de reconhecimento, nem fazem nada por troca ou barganha. Pessoas humildes sabem o seu lugar e o seu valor. Pessoas humildes têm a força sob domínio, porque se conhecem em Deus. Pessoas humildes são simples, são gratas, são generosas, são autênticas. Pessoas humildes são pacientes, têm domínio próprio, são pacificadores, são mansos, são sinceros, têm fome e sede de justiça, são bem-humoradas. Pessoas humildes não guardam rancor. Pessoas humildes não deixam criar raiz de amargura no seu coração. Pessoas humildes sabem o valor de pedir perdão e perdoar. Pessoas humildes confiam na justiça divina. Pessoas humildes não fazem juízo de valor. Pessoas humildes não humilham, não expõem, não são preconceituosas. Pessoas humildes aprendem, crescem e amadurecem com os seus erros e com os erros dos outros. Pessoas humildes são prestativas, são solidárias, são leais, são servidoras. Louvado seja o nome do Senhor. A humildade, a palavra de Deus diz que o fruto mais excelente é o amor. Eu acredito que o caminho mais excelente é o amor. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, se não me engano, 12. Vos mostrarei o caminho mais excelente. E ele vai falar do amor. Mas eu acredito que o caminho mais excelente, que o caminho para o caminho mais excelente é a humildade. É impossível você servir a Deus sem humildade, você amar sem humildade, você perdoar sem humildade, você obedecer sem humildade, você renunciar sem humildade. Então eu não sou humilde, mas eu quero aprender a humildade, eu quero andar nesse caminho, eu quero crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E eu quero que você também cresça nesse caminho, porque é um caminho que leva ao caminho mais excelente. Amém? Essa é a reflexão para o dia de hoje. Fiquem na paz. Deus abençoe. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua glória em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem.
Debaixo de tua graça é o meu refúgio, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu viver. Pai, abençoa cada pessoa que está aí do outro lado ouvindo essa simples mensagem. Mas muito rica e poderosa se nós tivermos a humildade de aplicar e de viver. Porque isso agrada a Deus. Isso é bom e agradável a Deus. E o que é bom e agradável a Deus também é bom e agradável para nós, que somos seus filhos, a quem Ele ama, a quem Ele perdoa, a quem Ele enviou o seu Filho, que tomou a forma humana, e foi obediente, foi servo, e foi humilde. Até morte de cruz. Mas depois o Senhor o exaltou e deu o nome, que é sobre todo nome. Porque Deus, Ele abate o soberbo, mas Ele exalta os humildes. Amém? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês.